Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós já estamos indo aqui para a lição de número 3, que tem por título Os Ministros do Culto Levítico. O texto áureo se encontra no livro de Números, capítulo 3, versículo 45, que diz: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Então, este é o texto áureo da lição de número 3. E a verdade prática: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos para dar início ao nosso debate, à nossa conversa, ao nosso diálogo com base na lição de número 3, os ministros do culto levítico. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre no livro de Levítico. Hoje a lição de número 3, a nossa ênfase vai ser sobre os ministros do culto levítico, as pessoas que foram chamadas e separadas por Deus para ministrarem no culto, para dirigir os cultos, para poder estarem servindo. Haja vista que aquele culto, no modelo levítico, era um culto que exigia muita mão de obra, tinha sacrifícios, então tinha muita mão de obra e Deus precisava separar pessoas, não somente o sumo sacerdote Arão e os seus 2 filhos, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, não somente eles ministravam no culto, mas também, além deles 3, tinha também outras pessoas que foram escolhidas da tribo de Levi. E todo aquele tabernáculo exigia toda uma manutenção, e quando eles faziam as caminhadas no deserto, tinha que desmontar o tabernáculo, depois montava, e tinha a manutenção diária da casa do Senhor, do tabernáculo, da tenda da congregação. Então Deus, ele resolveu separar dentre as 12 tribos de Israel uma tribo para uso exclusivo dele neste serviço. Ele, como tinha dado vitória e poupado a vida de todos os primogênitos israelitas lá quando eles saíram do Egito, e Deus disse que todo primogênito era dele. E então, no lugar, ao invés de cada família doar o seu primogênito para o serviço do Senhor, então Deus escolheu que ia tomar dentre o povo a tribo de Levi, uma tribo inteira para este serviço. Então, nessa lição vamos ver como se deu essa chamada dos filhos de Levi. Esse nome levita significa filho de Levi, filho de Levi. E vamos ver como é que aconteceu essa chamada e em que consistia esse ofício, como aconteceu isso. Hoje, na nova aliança, evidentemente que o nosso culto não é nos moldes do culto levítico. É muito importante, ao longo todo esse trimestre, a gente ter isso muito claro. Esses rituais religiosos, essa liturgia do culto levítico, ela não se aplica mais à liturgia dos cultos da igreja, dos cristãos. Porém, os princípios e os fundamentos subjacentes
aqueles culto levítico, eles são eternos e são válidos também para nós hoje, como por exemplo, pessoas para servir a Deus, pessoas para poder ajudarem na condução do culto, dirigirem um culto, do mesmo jeito que tinham os levitas naquela época, também hoje tem os obreiros, né, da casa do Senhor, do mesmo jeito que tinham sacerdotes, no culto levítico. Hoje a igreja, nós defendemos a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, dos santos, né? Inclusive Pedro disse em 1 Pedro 2:9, a respeito da igreja, ele disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Né? Então, hoje nós estamos numa nova aliança e nós vamos estudar aqui e aprender que muitas coisas relacionadas ao ministério levítico, no que diz respeito a alguns princípios, também podem ser aplicados no culto neotestamentário. Então, o tópico 1 da nossa lição fala Levi, a tribo sacerdotal. Então, Levi foi um dos filhos de Jacó, e dentre as 12 tribos lá de Israel, uma tribo era a tribo de Levi, os descendentes de Levi, que foi o terceiro filho de Jacó e Lia, foi Levi. E os levitas, conforme diz aqui o nosso tópico 1.2 da nossa lição, o nosso comentarista coloca aqui que os levitas eles foram muito zelosos. E só outra informação também importante, o próprio Arão e o próprio Moisés também eram levitas. Arão e Moisés eram descendentes de Levi. E registra o texto sagrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 32 do livro de Êxodo, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. E diz o texto aqui, em Êxodo 32, versículos 25 e 26, as seguintes palavras: E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, professor José Roberto, nós vemos também aí que os levitas também já se destacaram nessa época, que foi antes do estabelecimento do culto levítico, da oficialização do culto levítico. Nós já vemos também aí os levitas se destacando nesse serviço, nesse zelo pelas coisas de Deus. Os próprios sacerdotes, na época de Uzias, conforme segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 17, eles também tiveram zelo para evitar que o rei Uzias fosse oferecer sacrifício lá no altar. É isso mesmo. E a gente, para entender esse contexto do sacerdócio levítico, a gente precisa entender também que na divisão do território e da região de Israel depois da conquista, esse território foi dividido entre os descendentes de Jacó, as 12 tribos de Israel conhecidas, dentre elas a tribo de Levi. E já no período da peregrinação, que antecedeu a conquista e a divisão desse território, como o pastor Fábio já ressaltou, a tribo de Levi, ela se destacou. Aqui o primeiro ponto da lição, justamente, Levi, a tribo sacerdotal, foi uma tribo descendente de Levi. Arão e Moisés eram descendentes de Levi, eram levitas, por assim dizer. Levi, por sua vez, era filho de Jacó, e nós entendemos aí que eles foram separados para o serviço, ou mais propriamente, separados para o culto. Por isso, quando Levi nasceu, Lia, que era a esposa rejeitada de Jacó, ela diz assim: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Gênesis 29:34. É gracioso a gente observar, meu caro irmão, minha irmã, que Deus justamente separou um povo para prestar serviço e culto a Ele, e que foi
descendente da esposa rejeitada de Jacó. Jacó tinha duas esposas, nós não estamos aqui apoiando ou aprovando, muito pelo contrário, a gente sabe das adversidades que ele passou por causa dessa opção, e é uma opção que não é mais reconhecida na revelação neotestamentária, mas naquela época Deus permitiu. E ele tinha Raquel, a sua esposa, que ele muito amava, e tinha Lia, que era a esposa, por assim dizer, rejeitada. E através dessa esposa rejeitada, vem Levi e depois vem Moisés e Arão. Então é uma demonstração de que Deus pode trazer graça mesmo em situações adversas, em contextos mais difíceis e até de rejeição. Então, temos aí o zelo dos levitas, e assim nós destacamos também nesse aspecto uma demonstração de que esse povo foi agraciado, mas também esse povo era um povo que demonstrava zelo, consideração pela obra de Deus. Levi sempre foi um homem devotado à família, devotado ao serviço divino, à adoração divina, e não por acaso Deus também o escolheu. Inclusive no episódio lá da idolatria gerada pelo bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32 e versículo 26, nós vemos que o Levi, ele se incitou contra aquele ato de idolatria, colocando-se ao lado de Deus e contra o pecado do povo. Então, todas essas particularidades vão dando aí uma demonstração de convicção, de zelo e de dedicação à obra de Deus. Nós temos ainda aqui nesse primeiro ponto, além dessa questão do nascimento de Levi, do zelo dos levitas, pastor Fábio, temos também aqui a própria vocação sacerdotal dos levitas. Como foi que ela aconteceu? O que é que a gente pode destacar? É importante chamar a atenção que os levitas foram escolhidos não foi por Moisés, mas foi por Deus. Isso. Não é uma questão assim de Moisés porque era levita, aí nomeou o irmão dele, nomeou os parentes dele. Foi um caso de, como se costuma dizer, né, de apadrinhamento. Apadrinhamento de familiares, né? De nepotismo. Nepotismo é o termo técnico que se usa aí, de nepotismo, que é tão comum na vida pública, na administração pública e também na administração eclesiástica. Foi o próprio Deus quem escolheu a tribo de Levi. Porém, já chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Neste momento, vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar o nosso assunto no tópico 1.3 da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estudando hoje a lição de número 3 deste trimestre, os ministros do culto levítico. E estávamos falando no final do bloco anterior, aqui no tópico 1.3 da nossa lição, a vocação sacerdotal dos levitas. A vocação fala de chamado, vocação fala de escolha, e que eles foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus. Números, no capítulo 3, versículos de 5 a 9, registra aqui o chamado de Deus para os levitas. Então, leiamos a palavra de Deus em Números, capítulo 3, versículos 5 a 9, que diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, olha que quem falou foi Deus, quem falou a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Então os levitas, eles tinham essa função de ajudar a Arão nos trabalhos. É importante a gente entender que todo sacerdote lá do Antigo Testamento tinha que ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. Pelo contrário, a maioria dos levitas não era sacerdote. O sacerdote tinha que ser descendente de Arão.
Então Deus diz: faze chegar a tribo de Levi e ponha diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Versículo 9: darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Arão era o sumo sacerdote e os filhos de Arão eram os sacerdotes. Então, darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Então, foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem chamou os levitas. Esse chamado de Deus não é para ocupar uma posição de destaque, de honra, meramente. É claro que só pelo fato de você ser escolhido e chamado por Deus, isso é uma grande honra para qualquer um de nós. Mas a ênfase aqui no texto não é em honra, não é na posição eclesiástica, não é na posição que ele vai ocupar diante dos seus pares. A ênfase aqui é a função, a ênfase aqui é o ministério. E ministério significa serviço, ministério significa servir. Este é o sentido da palavra ministério. Então, o ministro é aquele que serve, aquele que ministra. E os levitas, eles foram escolhidos para ministrarem no tabernáculo, na tenda da congregação, para ministrarem em todos os assuntos relacionados ao culto, relacionados à adoração coletiva, toda a administração do tabernáculo, e para que eles auxiliassem os sacerdotes, filhos de Arão, e também auxiliasse Arão, o sumo sacerdote. Então, ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi separada das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Então, pastor José Roberto, nós vemos aqui sobre essa questão da dedicação exclusiva ou de tempo integral para o trabalho do Senhor. Deus, ele chama alguns com dedicação parcial ou obreiros bivocacionados, e outros ele chama para tempo integral, para trabalhar exclusivamente na obra do Senhor. Isso mesmo. Inclusive, essa tribo de Levi, ela estava integralmente dedicada ao serviço e à obra de Deus na congregação e depois no templo, quando ele veio a ser construído. Nós destacamos aqui já, nem todo levita era sacerdote, né? E entre os sacerdotes ainda haviam aqueles que eram chamados para serem sumos sacerdotes. E o sumo sacerdote, ele deveria ser descendente de Arão, sua função, a sua posição era ungida, então ele era separado e havia um ritual de unção desse sumo sacerdote. Ele era vitalício, isso quer dizer que até o final da sua vida, e que essa pessoa assumia a condição de servo de Deus. Então, nós aproveitamos aqui para reforçar o que dissemos anteriormente, essa questão de se entender o ministério como um serviço e como uma função, e não apenas como um posto, uma posição, como um cargo, como status, que equivocadamente, inclusive nos contextos eclesiásticos, algumas pessoas têm assumido e pensado que o mais importante é o posto, o cargo, o status, e isso não é verdade. Então, já destacamos aqui que uma das características do sumo sacerdote é que ele deveria ser descendente de Arão. Arão é o irmão de Moisés e descendente de Levi. Ele deveria ministrar no culto divino. Êxodo, capítulo 28, versículo 1. E por esse motivo, o Senhor exigia que ele proviesse dessa tribo especificamente. Então, não poderia ser escolhido de outra tribo, porque nós já vimos aqui que Deus escolheu e separou esta família e esta tribo com essa função. Então, eles eram duplamente separados, de tal modo que eles tinham condições de apresentar-se não apenas a eles mesmos,
mas também apresentar o próprio povo diante de Deus. Então, eles eram uma espécie de mediadores entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então, essa era a função sacerdotal, de tal modo que o autor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 5, ele vai comparar essa função do sumo sacerdote do Antigo Testamento à luz do sacerdócio eterno de Cristo, ressaltando que, a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora essa posição ou essa função de intermediação sacerdotal levítica, ela perde a razão de ser. Então, é por isso que nós temos dito sempre ao longo dos comentários e do estudo desta revista, neste trimestre, que o livro de Levítico precisa sempre ser lido à luz do Novo Testamento e, mais especificamente, à luz do livro ou da Epístola aos Hebreus. Caso contrário, a gente poderá correr o risco de supervalorizar o sacerdócio levítico em detrimento do sacerdócio de Cristo, que, como o autor da Epístola aos Hebreus muito bem ressalta ao longo da sua argumentação, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E ainda aqui, nós destacamos nesse ponto 2.2, a unção para o ofício. Então, o Senhor determinou que o sumo sacerdote, ele fosse ungido. Então, havia uma cerimônia própria e específica, a qual legitimava na presença de todo o povo aquela escolha. Pastor Fábio já disse aqui, e nós reforçamos, não é a escolha do sumo sacerdote, não se dava por um ato arbitrário, familiar, porque se gostava da pessoa, não. Deus dizia o seguinte: eu escolho o sacerdote, era da família de Levi, Deus já havia estipulado, mas era Deus quem determinava, e era Deus quem escolhia. Então, essa unção, ela tinha por objetivo mostrar à própria nação judaica e ao povo que Deus havia escolhido, legitimado e apoiado a escolha daquele sumo sacerdote. Então, que aquela tarefa, aquele ofício era um ofício sagrado, era um ofício importante, era um ofício que deveria receber o reconhecimento de todo o povo de Israel. Queridos, nós estamos encerrando aí mais um bloco do nosso programa, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida e ainda vamos falar sobre o aspecto desse sacerdócio ser vitalício e que eles eram servos de Deus. Amados irmãos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta com o estudo da lição de número 3 a respeito dos ministros do culto levítico. E o tópico 3 da nossa lição mostra que lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 1, a Bíblia registra que o primeiro sumo sacerdote constituído por Deus sobre a nação de Israel foi Arão, né? Essa palavra sumo sacerdote significa o chefe dos sacerdotes, né? E Arão, é claro que só pode ter um, né? Não tem mais de um chefe. Então Arão, ele era o chefe dos sacerdotes e Deus escolheu ali os 2 filhos dele. Ele tinha 4 filhos, ele tinha mais de 2 filhos, mas Deus escolheu dentre os filhos de Arão 2, Nadab e Abiú, para serem os primeiros sacerdotes a ajudarem o seu pai, sumo sacerdote Arão, no ministério sacerdotal ali, na tenda da congregação, junto ao povo de Israel. Então, o sumo sacerdote, conforme diz Hebreus, capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote
tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então ele se constituía um intercessor, um mediador que ficava entre Deus e os homens, foi constituído a favor dos homens, né, para ajudá-los nas coisas concernentes a Deus, ao culto e à comunhão com Deus e ao serviço ao Senhor. E no versículo 4 de Hebreus capítulo 5, o escritor aos Hebreus diz que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então é um trabalho, um serviço, uma função honrosa, porque foi separado e chamado por Deus para este fim e, ao mesmo tempo, é de grande responsabilidade. É importante a gente frisar aqui que Deus é quem vocaciona, Deus é quem chama, Deus é quem dá o ministério. O homem, a instituição humana visível, ela reconhece o ministério. Então, Deus dá ministério e a organização religiosa, vamos dizer assim, a igreja dá o cargo, oficializa, reconhece publicamente o chamado de Deus na vida daquela pessoa. Então, lá na época dos sacerdotes, havia a cerimônia de unção do sacerdote, inclusive tem até o famoso Salmo 133, sobre o óleo, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, fazendo referência à cerimônia de consagração de Arão ao sumo sacerdote em Israel. Então, aquele óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, também semelhante ao que acontecia depois, lá na frente da história de Israel, com a unção do rei, era chamado de ungido do Senhor, porque foi escolhido. Então, esse ato de derramar óleo sobre a cabeça do sacerdote era um símbolo de que ele estava sendo investido de autoridade divina para realizar aquela função, sendo revestido de autoridade e de capacidade para realizar aquela função. Hoje, na nova aliança, quando consagramos obreiros na casa do Senhor, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, quando a igreja faz isso, a igreja reconhecendo que aquele obreiro já tem um ministério que recebeu do Senhor. Quando consagramos alguém na igreja, já é em reconhecimento ao ministério e à vocação que Deus deu àquele obreiro e que ele já está exercendo. No caso lá do sumo sacerdote, conforme o tópico 2.3 da nossa lição, diz que ele era vitalício no cargo, ou seja, ele ficava no cargo até morrer. Era um cargo vitalício, não tinha um mandato já pré-determinado de um tempo determinado. Então, a vitaliciedade do sumo sacerdócio está patente na história da família de Arão. Somente depois que ele morreu é que seus filhos, que ele foi substituído e assim por diante. Todavia, na época do Novo Testamento, na época que Jesus esteve aqui na Terra, os evangelhos dão a entender de que essa vitaliciedade já não era mais observada, que tinha mudanças, tinha mudanças, inclusive fala-se de 2 nomes, Anás, Caifás, na época de Jesus. Então, ao que tudo indica, segundo o nosso comentarista, havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão para ocupar esse cargo de chefe dos sacerdotes, o presidente ali, dos sacerdotes, para liderar aquele trabalho. Agora, o importante, pastor José Roberto, é que, independentemente de ser o chefe dos sacerdotes, todos eram servos de Deus, eram ministros do Senhor, tinham seus privilégios, mas também tinham suas responsabilidades, tinha as cobranças, porque junto com o cargo vem a carga, junto com o bônus vem o ônus. Então, quanto mais privilégios a pessoa tem na obra de Deus, mais
responsabilidade, porque em muito é dado, muito também é cobrado. É bem verdade, pastor Fábio. Inclusive, eu aproveito para ressaltar aqui o significado da palavra ministro, porque algumas pessoas equivocadamente, às vezes, se dirigem às outras dizendo: olha, eu sou ministro de Deus, e deixam de perceber que a palavra ministro, na verdade, significa servo. No grego do Novo Testamento, a palavra diaconia, diáconos, dá essa ideia justamente de serviço, de servo de Deus. Então, quando alguém diz assim, eu sou ministro, na verdade, esse termo, inclusive, no escalão público, tem esse propósito, de dizer que a pessoa, quando é ministro da República, ela está a serviço da República, está a serviço do povo, está a serviço da nação. E às vezes a gente entende isso de forma equivocada e transfere até para as relações no ambiente eclesiástico, e deixam de perceber que o mais importante aqui está no fato de que essas pessoas estão a serviço. E quem serve, o maior exemplo de serviço que nós temos na Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse que veio para servir, não para ser servido. Capítulo 13 de João, o episódio do lava os pés dos seus discípulos, quando Jesus lava os pés dos discípulos, cinge-se com uma toalha e lava os pés dos seus discípulos, é um grande exemplo da atuação em prol do serviço. E os descendentes de Arão, o sumo sacerdote, eles deveriam entender que eles eram servos de Deus. Então a obrigação deles era de servir o altar, portanto o culto, a adoração a Deus. Eles deveriam se conservar puros, imaculados, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado. Então era uma responsabilidade do sacerdote. Então ele deveria se conduzir com dignidade. Então se esperava que ele fosse exemplo para o povo de Israel, se conduzisse moralmente de acordo com os desígnios da palavra de Deus, e o mais importante, que eles estivessem sempre dispostos a ouvir a voz de Deus para se conduzir, para se orientar. Nós temos o caso do jovem Samuel, né, que foi sacerdote do Senhor, e ele ouviu a voz de Deus. E uma demonstração de sua humildade, do seu interesse, é que quando ele ouviu a voz de Deus, ele se expressou e disse: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, essa era uma das missões do sacerdócio, era a de ouvir a voz de Deus, se conduzir a partir da palavra de Deus, servir o povo, ser intermediário do povo para a glória do Deus de Israel. Então, que nós venhamos a lembrar-nos sempre que a nossa missão e a nossa responsabilidade diante de Deus é de servi-lo, servir o povo para a glória dele. Estamos encerrando aí mais um bloco do nosso programa. Convidamos você a dar continuidade nos acompanhando. Voltaremos em seguida para tratar sobre os direitos e deveres dos levitas. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 3, a respeito dos ministros do culto levítico. E no tópico 3 da nossa lição, nós temos aqui a respeito dos direitos e deveres dos levitas. Um dos direitos dos levitas era que eles deveriam viver do altar. O tópico 3.1 fala sobre isso. Por quê? Porque Deus exigiu que os levitas tivessem dedicação exclusiva, exercessem um ministério de tempo integral na obra de Deus. E Deus proibiu que os levitas tivessem terras. Quando repartiu a terra entre os filhos de Jacó, não existe lá o território da tribo de Levi. Não existe. Os dois filhos de José receberam tribo, Efraim e Manassés. Não existe lá a tribo de José.
mas existe duas tribos com os nomes dos dois filhos de Jacó, de José, Efraim e Manassés. Porém, a de Levi não tem lá aquela terra dos levitas. Porém, Deus deu aos levitas dezenas de cidades espalhadas ao longo do território de Israel, chamadas de cidades de refúgio. É claro que depois, no futuro, com a centralização do culto ali em Jerusalém, depois que construiu o templo, havia, como o templo passou no futuro, depois da monarquia, a funcionar Jerusalém como a capital espiritual de Israel, então ali havia uma concentração maior de levitas, porém existiam cidades de refúgio, onde moravam os levitas ao longo de todo o território, e eles deveriam viver do altar, dependendo dos dízimos e ofertas. Então, Números capítulo 18, versículos 20 e 21, diz assim a palavra de Deus: disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Veja que uma das coisas que já coloca aqui é que os levitas não podiam viver pensando em riqueza, não podiam viver pensando em acumular patrimônio. Essa não era o objetivo. A riqueza dos levitas era o Senhor, Então Deus disse: a tua herança sou eu, a tua herança no meio dos filhos de Israel. E aí, como é que os levitas iam sobreviver? Como é que ele ia manter a sua família e toda a sua casa? E aí, a partir do versículo 21, então é Números 18 e 21, diz assim a palavra de Deus: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Observe aqui que isso está muito em harmonia com o que Jesus também ensinou, que digno é o obreiro do seu salário. Os levitas, ao levarem os dízimos para a casa do Senhor, para a tenda da congregação, eles estavam cumprindo essa determinação de Deus, e os levitas eram dignos, sim, de receberem os dízimos. Às vezes tem pessoas que dizem: mas o sacerdote ganhava sem trabalhar. Não é verdade. O sacerdote trabalha na obra de Deus e trabalha muito, tem muita coisa para fazer. Então, Números 18 e 24, Deus ainda fala: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em ofertas alçadas, tenho dado por herança aos levitas. Observe aqui que em Números 18 e 24, diz assim, os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor. Então, o dizimista, quando leva o seu dízimo para a casa do Senhor, ele não está oferecendo ao sacerdote, ele não está entregando ao sacerdote, está entregando a Deus, está oferecendo a Deus, porém, materialmente, vamos dizer assim, quem recolhe e quem usufrui dele é o sacerdote. Então Deus disse: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Então era um dos direitos dos levitas, que era de ser sustentado materialmente pelas demais tribos, porque eles estavam trabalhando exclusivamente no trabalho da tenda da congregação, e digno é o obreiro do seu salário. Pastor Zé Roberto, também o trabalho dos levitas era um trabalho de servir a Deus, de servir na tenda da congregação. E uma das coisas muito importantes, um dever que eles tinham, aqui já falamos do direito e agora do dever, era de santificar-se ao Senhor. E essa questão da santificação, é importante a gente chamar a atenção dos nossos telespectadores, que a santificação não envolve apenas separar-se do mal, separar-se daquilo que é pecaminoso ou impuro, mas também fazer o que é certo, ou fazer o que Deus quer que a gente faça.
E no caso aqui, era importante que eles se separassem das atividades comuns, para servir exclusivamente a Deus. Não é separar para viver trancado dentro de quatro paredes. É importante a gente ressaltar isso aqui mais uma vez. Algumas pessoas acham que ter uma vida santa é ficar fora do mundo e da realidade. Não tem nada a ver com isso. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele disse: rogo-vos que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, algumas pessoas acham que para se santificar tem que se trancafiar, ficar longe de todo mundo, e não é isso. Então, os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele deveria ser separado para Deus, mas deveria estar no meio do povo, agindo no meio do povo. O seu ofício partia do pressuposto de que ele deveria ter uma atuação junto com o povo. Agora, ele deveria ser uma referência de santidade e de pureza. A palavra santidade tem justamente a ver com separação. Mas separação de quê? Separação do pecado. Inclusive, lá na indumentária, na roupa, na vestimenta, que era composta de vários elementos do sumo sacerdote, havia uma faixa de ouro escrita na sua mitra, que em hebraico, Kodesh Ladonai, ou seja, santidade ao Senhor, que destacava a vida dedicada e consagrada a Deus que o sumo sacerdote deveria ter. Então ele não poderia profanar o seu ofício, e caso isso viesse a acontecer, ele seria punido. Aqui no livro de Levítico, no capítulo 10, os versículos de 1 a 3, diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então foi o que aconteceu. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Daí, meus queridos irmãos, nós aproveitamos também, pastor Fábio, para encerrar e destacando aqui aos irmãos e fazendo um esclarecimento em relação àquela questão de uma corda que se disse que amarrava e puxava. Então, irmãos, aquilo ali está mais no campo da tradição, das histórias que se contam em relação à tradição judaica, mas nós não encontramos especificamente esse episódio da corda, de puxar, nas Escrituras e na Bíblia. É verdade. O sacerdote, o sumo sacerdote, era uma referência espiritual e moral. Malaquias capítulo 2, versículo 7, diz que dos lábios do porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, é uma grande honra, uma grande responsabilidade, mas não podemos deixar de colocar, à guisa de conclusão, professor José Roberto, que Jesus, ele é o sumo sacerdote superior a Arão. E o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Nós mesmos hoje somos sacerdotes de Deus, também. Exatamente, a igreja é a nação sacerdotal. 1 Pedro 2:9. Sacerdotes de Deus, e nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque o sacrifício perfeito e eterno já foi feito lá no Calvário. Então nós podemos agora entrar no Santo dos Santos. O véu que separava o lugar santo dos santos, ele foi rasgado pelo próprio Deus, e podemos, através das nossas orações, oferecer orações ao Senhor. Então isso é um privilégio muito grande da nova aliança. Então esses rituais do culto levítico não são mais aplicáveis hoje no Novo Testamento, porque eles apontavam, eram sombras de uma realidade futura que viria com Cristo, e ele já veio, e nós já desfrutamos desse acesso pleno ao lugar santo e ao Santo dos Santos, não de um tabernáculo terrestre,
mas de um tabernáculo celestial. Que maravilha. Então, daí a importância da Escola Bíblica Dominical. Convidamos você que ainda não se matriculou este trimestre para fazê-lo imediatamente. Próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, procure a sua congregação, se matricule na Escola Bíblica Dominical para dar continuidade ao debate e ao estudo desta lição deste trimestre. Nós estamos encerrando mais este programa. Convidamos a você a continuar nos acompanhando através do canal do YouTube, a TV AD Oficial, TV AD Mossoró. Nós temos aqui um canal de TV a cabo, canal 38, pela TCM, para você também nos acompanhar, bem como através do blog www.subsidioebd.blogspot.com. Então, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem. Paz do Senhor. Deus abençoe.